A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Quem tem o prazer de saudar a todos vocês, nossos prezados ouvintes, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia para você, Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, todos os seus empreendimentos, seus negócios, abençoa a sua lavoura, que Deus possa estar cuidando de cada detalhe da sua vida, porque é isto que Ele quer, mas para isso temos que entregar tudo para Ele. Hoje eu quero falar desse assunto da Palavra de Deus. Vamos tratar da supremacia da Palavra de Deus. Muitos conhecem a Bíblia, mas não conhecem a palavra. Então a palavra é o próprio Cristo. Lembra de João capítulo 1, verso 14? Que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo no Salmos 119, o versículo 105. É um salmo conhecido, um versículo conhecido, no qual nós vamos meditar nesta oportunidade. Assim diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos, porque tu és um Pai de palavra. Tu criaste e formaste o mundo pela tua palavra. Tu nos alcançaste, nos salvaste, nos regeneraste pela tua palavra, porque fomos regenerados pela palavra da verdade. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é a verdade desde o princípio. Por isso eu te peço, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, que tu abras o coração e o entendimento de todos aqueles que nos ouvem nessa oportunidade. Traz a eles entendimento espiritual. Revela o teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele mostra de uma forma clara e específica que aquilo que vai dirigir os nossos pés é a palavra dele. Ela é a luz é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Antigamente, quando o povo de Israel eles atravessavam o deserto, e eles caminhavam muitas vezes à noite, porque o sol era muito quente, então eles acendiam aquelas lamparinas e amarravam nos pés, porque naquele deserto existia muitas serpentes abrasadoras. Então aquelas lamparinas, ela era luz para os pés e também lâmpada para os pés, e luz para os caminhos. Mas a palavra de Deus ela é muito mais do que isso. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra mesmo vai se revelar como que sendo a palavra de Deus viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Queridos, então, sendo viva a palavra de Deus, ela concede vida. E sendo eficaz, ela transforma a vida de um pecador, de uma pecadora, em santo. Essa é a palavra que tem este poder de transformar um pecador em um santo. Não apenas crente, não basta ser crente, porque você pode ser crente uma vida inteira, frequentar uma religião,
Mas se você de fato não nascer de novo, você nunca será um santo. Novo nascimento, nós já vimos algumas reuniões anteriores, que é Deus na pessoa de Cristo, tirando o nosso velho coração, nos dando um novo coração. E nós mostramos como que Deus faz isto. É lá na cruz, quando Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados com Cristo. Cristo morreu, nós também morremos com Cristo. Cristo foi sepultado, nós também fomos sepultados com Cristo. Deus, o Pai, ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo e estamos hoje, pela fé, onde Cristo está. Onde é que Cristo está? À direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia também vai nos afirmar que nós também estamos lá pela fé, porque em Colossenses capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz assim: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, isto traz uma paz, uma segurança, uma convicção para o nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer trabalho literário escrito pelo homem aqui na face da terra. Vamos ver o que disse o salmista aqui no Salmo 119, no versículo 160. Hoje eu quero ler bastante a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais nós lemos as Escrituras, mais fé nós obteremos. Então, no Salmo 119, versículo 160, está escrito assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, amados, é por meio da palavra de Deus que o pecador, ele nasce de novo. Não é pela religião, não é por uma mensagem bonita. Às vezes as mensagens são lindas, fazem as pessoas ficarem arrepiadas, emocionadas, mas isso não significa que é novo nascimento. Novo nascimento, ele se dá quando a Bíblia diz como nós nascemos de novo e nós cremos como a Bíblia diz. Porque muitas vezes, muitos pregadores pregam um novo nascimento não como diz as Escrituras. E quando nós cremos, às vezes em pregadores, e muitos pregadores não têm de fato levado as pessoas a nascer de novo pela palavra, então isso é uma heresia. Nós não podemos confiar. Temos que examinar para ver se as coisas é de fato assim. A Bíblia diz que é por meio da palavra de Deus que o pecador nasce de novo. Por exemplo, vamos citar aqui 2 textos. O primeiro é em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim. Olha o texto fundamental que vai mostrar como nós nascemos de novo. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Se você prestar bem atenção, você vai descobrir que nós fomos gerados, regenerados, nascidos de novo pela palavra da verdade. O que é esta palavra da verdade? É o próprio Cristo. Cristo, ele é a palavra. No princípio era o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas em João 1,14 vai nos mostrar que este verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra se encarnou, a palavra é Cristo, ele se encarnou, se fez homem para buscar eu e você. Agora, outro texto diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, também vai mostrar que nós fomos regenerados pela palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, a Bíblia diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. Por que a palavra de Deus é viva? Porque
Cristo é vivo e Cristo é a palavra. Amados, é bom que nós venhamos a compreender que a autoridade das Escrituras é infalível, absoluta, perfeita, provada e final, pois ela está firmada nos céus. Firmada nos céus. O salmista, no Salmo 119, versículo 89, ele disse assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra, ela foi um instrumento de poder usada pelo nosso Deus na criação universal. Deus criou este mundo pela palavra. O que significa criar pela palavra? Se a palavra é Cristo, Deus então criou pela palavra, e a palavra é o seu Filho. Claro. Como que nós sabemos disso? Está escrito no Evangelho de João 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, esse dele é Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo? Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e criar pela sua palavra significa que ele criou todas as coisas por meio de Cristo. E o salmista, no Salmo 33, verso 9, está escrito assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, tudo foi criado pela palavra, ou em outras palavras, você pode também entender assim: tudo foi criado pelo Filho, por Jesus Cristo. Tudo que foi criado está sustentado por Deus e também permanece existindo conforme a palavra de Deus. Deixa eu ler mais 2 versículos aqui. Eu disse que hoje nós iríamos ler muitas vezes a Bíblia. Isso nós vamos fazer, aproveitar bem esse tempo. No Salmo 119, versículo 90 e 91, está escrito assim. Salmos 119, versículo 90 e 91. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme a tua palavra, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. Então, irmãos, nós podemos entender que tudo começou com uma palavra de Deus. Caminha conforme a palavra de Deus e será concluído segundo a palavra de Deus. Então, até o final, a palavra de Deus continuará firme e poderosa, sem jamais cair dela um i ou um tio. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 16, versículo 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Está vendo? Que importante e fundamental é para nós as Escrituras? Queridos ouvintes, toda a revelação de Deus consignada nas Escrituras está inteiramente centralizada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui significa que a palavra de Deus está personificada em Cristo. Evangelho de João 1, verso 1, eu já me referi anteriormente, mas eu quero ler novamente para vocês. João 1, verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou dizer para você, que entre Jesus e a palavra há perfeita harmonia e identificação, porque ambos procederam do Pai, Cristo como o eterno Verbo encarnado, e a Escritura como o eterno Verbo falado e escrito. Estão impressos nas Escrituras Sagradas as marcas da eternidade, as marcas da imutabilidade de Deus, as marcas da infalibilidade e suficiência de Cristo no que concerne a redenção do pecador e também a reconciliação universal com Deus. Porque todo aquele que reconhece o senhorio absoluto do Senhor Jesus
vai fundamentar a sua fé e obediência na sua palavra. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Presta atenção que as palavras que ele nos disse são Espírito e são vida, porque ele é a palavra, ele é o Espírito. Por isso que quando uma pessoa rejeita a Escritura Sagrada, rejeita também a Cristo e desonra a Deus. Por quê? Porque Cristo está perfeitamente identificado com a palavra de Deus. Eu quero que você observe agora algumas funções da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus ela funciona como espada do Espírito. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, como entender que a palavra de Deus é a espada do Espírito? Como? O diabo, o nosso maior inimigo, ele nos ataca colocando dúvidas, descrenças, indecisões e maus pensamentos em nossas mentes. Então a nossa arma de defesa é a palavra de Deus. É a ela que temos que recorrer nos momentos difíceis, de incertezas e lutas espirituais. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele usou a palavra de Deus para se defender das tentações do diabo. Vamos ler em Mateus, capítulo 4, verso 3 e 4, que diz o seguinte: então, o tentador aproximando-se e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está vendo? Então essa é a função da palavra. Ela é para mim, para você, é a espada do Espírito, que nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então essa é a primeira função da palavra. Em segundo lugar, a palavra de Deus é luz para o meu e para o seu caminho, para o nosso caminho. Nós já nos referimos aqui no primeiro texto, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então isso aqui significa que a Escritura, ela é o farol que nos conduz no caminho certo, a fim de chegarmos sem tropeços no reino, principalmente no meio evangélico, estão vivendo uma vida de engano. Há para eles caminhos que parecem bons, mas o seu final não têm sido orientadas, iluminadas pela palavra. Queridos, mas em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela é fonte de fé. Em Romanos 10, pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Por isso que nós temos que entender que a fé, ela sustenta a nossa perseverança. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. Jesus disse em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então isso aqui confirma que a Escritura é infalível, que a Escritura é absoluta, perfeita, provada e imutável. Ela não muda. Por quê? Porque Deus não muda. Malaquias 3,6 vai dizer que eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Ele não muda. Queridos, em quarto lugar, a sua atuação, a atuação da palavra é poderosa no milagre do novo nascimento. Eu já li para vocês aqui, 1 Pedro 1,23, que vai mostrar que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus, ela é viva, porque Cristo é vivo. Então, aqui se faz menção à semente viva da palavra criadora de Deus, porque o próprio Jesus afirmou, lá em João, capítulo 5, versículo 24, este versículo aqui ele é muito importante, porque Jesus está nos levando para uma direção na palavra de Deus, que se nós não crermos como ele disse na sua palavra, a nossa crença
pode vir a ser uma crença em vão. Por isso que ele disse aqui em João 5,24, é um versículo importante, um versículo que nos chama a nossa atenção. Ele diz assim, olha, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Está vendo aqui? Jesus disse 2 vezes, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Ele já disse isso lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jamais elas irão perecer. Então, amados, hoje a gente percebe que tem muitos crentes que não gostam de ouvir a verdade da palavra de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 47, ele disse o seguinte, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então quem é de Deus, vai ouvir a palavra de Deus e ouvir com prazer. E ouvindo a palavra de Deus, vai crer em Jesus, não muitas vezes como o pregador diz, porque tem muitos pregadores que não são regenerados. Eu conheço um monte. Eu mesmo fiquei 10 anos pregando a palavra sem nunca ter crido. Mas um dia o Espírito Santo abriu os meus olhos para eu crer na verdade. Como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Jesus disse o seguinte, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, presta atenção aqui no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a única maneira adequada, correta e certa de crer em Jesus e ter a certeza da salvação é crer como diz a Escritura. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus. Aceitar Jesus não é bíblico, não está na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não aceita. Porque foi Jesus quem nos aceitou. Deus nos torna seus filhos por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso benefício. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, muito interessante você saber desse texto e confessar esse texto e crer nesse texto, porque é a palavra. Deus não tem compromisso com as nossas crenças fora da palavra. Deus é fiel e tem uma palavra fiel. 2 Timóteo 2, versículo 11 diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Presta atenção, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, com Jesus, também viveremos com ele. Mas se você que está me ouvindo nesta oportunidade, se você não crê que morreu com ele, você nunca vai viver com ele. Você pode viver dentro de uma igreja evangélica durante aí 50 anos, morrer e perecer na perdição eterna, porque você nunca creu na sua morte com Cristo. Palavra fiel é esta, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se você que está me ouvindo deixar de crer nessa verdade, de que você morreu com ele, você pode ter certeza, você nunca vai viver com ele, porque você não está crendo como diz a Escritura. Você está crendo como você acha que é correto, como você acha que é certo. Você e eu temos que crer como diz a Escritura. Porque quando nós não cremos como está escrito, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 2, que a nossa crença é uma crença em vão. Por isso que a palavra de Deus, ela deve ser considerada sagrada e inviolável. Vamos ver essa severa e rigorosa advertência lá em Provérbios 30, 5 e 6, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam, nada acrescentes às suas palavras,
para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Então, queridos, essas advertências aqui, tão sérias contra os acréscimos e subtrações das Escrituras, mostram que a palavra de Deus deve ser protegida da corrupção, diferenciada das interpretações humanas. É por isso que as Escrituras terminam dizendo o seguinte, lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19. Queridos, para muitos, esta palavra está encoberta. O profeta Oséias, ele lamenta a falta de conhecimento da palavra de Deus, até mesmo por parte dos líderes religiosos, porque os líderes religiosos não ensinavam a lei ao povo. Por isso, o povo estava perecendo sem o conhecimento de Deus. Oséias 4:6, a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de seus filhos. Por isso que tem muitos filhos de pastores aí vivendo nas drogas, na prostituição, porque os próprios pastores se esqueceram de passar para o povo o conhecimento. E o próprio Jesus, ele admirou da ignorância generalizada dos escribas e fariseus com respeito às Escrituras e o poder de Deus. Ele disse lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oh, meus irmãos, como nós precisamos de voltar para a palavra de Deus, nortear a nossa vida pela palavra de Deus. A Bíblia diz que eu e você nascemos com a natureza de cobras, de serpentes. Diz que nós nascemos mentirosos, filhos espiritual do diabo, pecadores. E quem comete pecado, a Bíblia diz em 1 João 3,8, que é do diabo. Agora, Cristo veio para destruir, desfazer, aniquilar totalmente as obras do diabo. Como é que ele fez isso? Quando ele foi crucificado. Quando crucificaram Jesus, que levantaram a cruz, ele nos atraiu a si. Ele nos puxou para si. Eu e você fomos colocados em Cristo. Então, quando Jesus Cristo morreu, eu e você estávamos nele, morremos com ele. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo. E pelo fato de nós estarmos crucificados com Cristo, não é mais eu quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. Oh, bendita palavra. Queridos e amados e prezados ouvintes, que Deus revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, a tua palavra foi exposta. É ministério do teu Espírito trazer a revelação de Cristo em cada coração. Tem misericórdia, meu Pai, e salva e regenera todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Tem misericórdia, faça isso por tua graça. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Até a próxima mensagem. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morri. Lá na cruz, no seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte, tudo feito e consumado. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado